E a gente precisa saber o quê? A hora de parar. Quando a bebida se transforma em problema, em dor de cabeça, não só para você, mas também com quem convive com você. É a hora o quê? De repensar a sua relação com a bebida. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente também. Você já repensou? Você mudou um pouco de postura em relação ao álcool? Como é que é o seu consumo? Faz com a gente essa reflexão. Está aqui o nosso número, o nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio eu recebo Gisélia Freitas, que é psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua presença. Boa tarde. Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui a Josélia, que vai contar para a gente como que era a sua relação com a bebida. Josélia, boa tarde. Boa tarde. Como que era? Minha relação com a bebida, quando eu me envolvi na época com ela, porque eu passei, assim, coisa que não vem ao caso, né? Mas acontece que eu sofri agressões psicológicas do meu companheiro na época, meu ex-parceiro. Então eu me afoguei na bebida, para tirar as mágoas, tirar as coisas, entendeu? E só assim eu ter coragem de dar aquele impulsão assim de raiva, de ira. Só que aquilo ali, quando eu passei a beber mais, aí que eu fui ficando mais, como o pessoal chamava, barraqueira, fuzueira, caçava confusão em tudo. Entendeu? Mas depois que eu me separei dele, acabou os problemas todos. Aí quando você vê uma reportagem dessa, qual a análise que você faz sobre quando a gente vai exagerando o consumo da bebida? No caso, nesse consumo ali, é assim, é vergonhoso, nesse termo. Perde a moral, a integridade, a paz interior, entendeu? Você fica, como é que fala? A tua honra, a tua moral vai água abaixo. Nesse caso desse, assim, de eu ir presa, não, eu só ia quando, como é que fala? Que eu quase matava o cara em casa, né? Então, aí a polícia chegava mesmo e eu estava louca lá e... Era isso. Mas já aconteceu também de ter polícia para intervir no momento também de ter excedido a bebida? Porque ele bebia e usava droga e eu acabava bebendo, mas nunca usei droga na minha vida, não. Mas o álcool foi O álcool foi tipo... Foi uma droga na minha vida, mas quase foi a minha derrota, quase foi a minha desgraça, entendeu? A minha ruína. Gisélia, não é todo mundo que consegue enxergar, igual a Josélia está aqui, né, abrindo esse detalhe da vida dela, mas não é todo mundo que consegue enxergar. A gente percebe claramente nessa hispaniquete, na Ana Paula, o quanto ela ainda está ali envolvida, né, num processo que talvez ela precise daqui a pouco de ajuda, já está precisando, a gente acredita nisso, mas por que as pessoas demoram a enxergar isso? É complicado. É importante até um passinho atrás para que as mulheres entendam que o álcool, ele metaboliza de forma diferente, né? Então, no homem e da mulher, tem um efeito mais rápido, mais duradouro, os hormônios também afetam, né? E é uma busca muito constante da mulher para minimizar angústias, vazios, né? Mulheres com depressão e transtorno de ansiedade têm um uso do álcool maior como fuga também, não deixa de ser um companheiro, né? Quando está sozinho, quando está com grupos, e não deixa de ser uma fuga também daquele estado. Então, essa consciência, né, de como eu estou, o estado que eu sou, muitas vezes é afetado até pelo próprio prazer de estar alcoolizada. É uma linha muito tênue que separa. O que eu quero dizer? Por conta de como ela colocou, uma questão do relacionamento me levou ao uso maior de álcool, é muito comum, né? Então, isso tampona o real. E, às vezes, aquilo que não é real é mais prazeroso por aquilo que eu quero esconder. Então, é muito importante essa autoconsciência. Essa reportagem é muito importante também, porque o aumento no consumo de álcool nas mulheres, pesquisas apontam que está mais do que dobrando. O Espírito Santo é um dos campeões, está batendo em Minas, né? Das mulheres mineiras ainda no consumo. E por mais que a gente olhe isso com graça, porque é social, é totalmente aceito, né? Dentro de uma questão legal, que o uso está perdendo o controle. Então, as mulheres têm um efeito mais agravante com o uso do álcool. A consciência do uso tem que ser maior, sabe? E tem essa questão de etiqueta, da imagem, que a mulher acaba sendo cobrada um pouco mais também socialmente do que o homem com relação a isso. Então, de uma forma geral, tudo é mais prejudicial quando a reação é na mulher. Eu convido você de casa, você que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, já chegaram mensagens, eu convido você também a participar, contando como que era ou como que é a sua relação
com a bebida alcoólica, se aconteceu alguma situação, né, um episódio em que, de repente, isso fez você repensar a sua postura. Ninguém está aqui falando, não é para beber ou é para beber. Enfim, a sua decisão compete a você. Mas o que você já analisou sobre isso? Tem um comentário interessante. Boa tarde, Roberto. Eu conheço pessoas que, quando bebem, fazem até vergonha na gente que está vendo. Algumas chegam no salto e depois descem, que só Jesus, só mico. Alguém já chegou a comentar com você no dia seguinte? Olha, Josélia, ontem você fez isso, isso e isso, segura as ondas. Pessoas até tentando ajudar, ou aquele conselho. Chegou também numa situação como essa? Chegou sim, meus pais e a minha família mesmo. É tanto que eu não faço assim, quando eu vejo que o álcool sobe, eu já paro por ali. Hoje, assim, para evitar confusão, igual ontem eu tive uma desavença. Eu tomei mamão uns 3 latão só. Tomei para relaxar e dormir mesmo, tem que eu não dormi o dia inteiro. Então, tomei para relaxar. Mas quando as pessoas chegavam para falar, excedeu, Josélia, chega, cortava, às vezes até escondia. Mas eu tomava era cachaça. Não era cerveja. Hoje a cerveja é chique, né? Então, minha filha, através desse campo, meio social, com as minhas amizades, eu sei o meu limite de sair. Porque senão altera e já cheguei ao ponto de ficar igual essa... Qual é o nome dela mesmo? A Ana Paula, essa Ana Paula. Já cheguei do ponto dela. Olha só, Célia, ela disse que da cachaça hoje ela trocou para cerveja. É uma forma da pessoa se conhecer? Eu não posso contar bebida. Isso pode ser um caminho que ajuda a pessoa? Sim, é um processo. É uma forma de minimizar, é uma forma de romper, né? Agora, se ela tem que aceitar que o álcool causa alterações, que às vezes causa em um e que não causa em outros, né? Então, ela tem uma reação diferente em cada um. O certo, aconselhável mesmo, é cortar, sabe? Algum tipo de tratamento, caso seja nitidamente expresso ali de que existe uma alteração que move, já ultrapassa, que prejudica o convívio social, relacional, familiar, né? Paternal. Então, isso tudo prejudica. Então, o álcool tem várias consequências psicológicas, neurológicas, fisiológicas. Então, e isso tem que ser acometido também no discurso dessas mulheres. Então, é uma forma, é uma forma. Agora, tem pessoas que têm que ir do 0 a 80. Né? É melhor cortar tudo, porque qualquer tantinho já morre. Começa com a cervejinha, depois já vira na cachaça. Não tem esse controle. E é possível sim, viu, gente? Mudar de comportamento. Tem gente que decide cortar tudo de uma vez. Tem gente que, assim como a Josélia está aqui relatando, né? Ela passou a se conhecer melhor e mudou a forma, né, de interagir com a bebida. Olha esse relato que chegou pra gente. Boa tarde, Roberta. Eu saí da igreja em 2010, aí começou a bebida na minha vida. Eu bebia muito, 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 né? Meu ex-marido bebia 4 litrão por dia e eu bebia 3 grades de cerveja. Aí, em 2014, eu decidi parar. Parei um dia para o outro. Cigarro eu fumava 4 carteiras por dia e já tenho 24 anos que não fumo mais. Esse é o relato da Maria da Conceição Medeiros. Pelo que ela comentou aqui, ela decidiu parar assim, da noite para o dia, e que bom que ela se manteve nessa decisão, né? Também tem outro comentário, que vício terrível, a minha mãe sofreu com o meu pai, minha sogra com o meu marido e eu com o meu marido. Também tem outro relato do Bruno Carlos, ele quer saber o seguinte, Gisélia, a pergunta é, e como saber o momento certo de pedir ajuda? É a pergunta do Bruno. Pois é, que pergunta boa, né? Então, primeiro, a autopercepção é muito importante, então volto a falar isso, né? Ele tem que ver que as pessoas estão afastando. A pessoa fora dele, a rede social, a rede familiar é muito importante, porque o discurso do outro nos pontua coisas que a gente não vê, cegueira, sabe? Então, esse lado oculto, esse lado cego que a gente não tem de nós mesmos, e quando a gente bebe, fala assim, eu só estou um pouco mais feliz, não vê que está sendo inconveniente muitas vezes, o outro pontua. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse discurso do outro. É muito chato, ele está sendo muito crítico, está sendo moralista. Não é, não é.
né? Hoje a bebida, quando a pessoa ela está saindo do eixo, é porque está saindo mesmo. E as pessoas mais próximas, que querem o bem daquela pessoa, que conhecem o comportamento daquela pessoa, vê que aquilo não está legal. Então, a hora de perceber, peraí, então realmente está acontecendo alguma coisa. Buscar um especialista é muito importante, porque por si só é muito difícil, às vezes. É um tipo de relação, né, com álcool, qualquer dependência, seja afetiva, seja qualquer coisa, que é muito difícil de desvencilhar sozinho. Então, a outra pessoa ajuda num processo de, se precisar, ter algumas pessoas que têm, sim, que tomar remédio para isso, para ter um controle maior sobre si mesma, sobre o uso. Agora, o mais importante é buscar ajuda, tá? Isso aí já colabora muito, nem que seja um processo por um período, até ela começar a dar conta sozinha. Olha esse relato também que chegou, bem interessante. Na minha família, as mulheres bebem mais que os homens. Sempre tem confusão de chegar, a se agredirem e no outro dia todos estarem juntos de novo, como se nada tivesse acontecido. O triste são as crianças presentes nesse meio, né? Josélia, você disse que a família também chegou... Pode falar então, a família também chegou a intervir e dava confusão? Você aceitava de boa ou não? Aceitava sim, mas ao ponto que eu procurei o CREAS, porque eu tenho 5 filhos e eles não gostavam de me buscar em porta de bar. Eu não era comerciante na época, né? Porque hoje tem 4 anos que eu não faço uso da cachaça e nem do cigarro, porque eu bebia e fumava. E eu parei por causa dos meus filhos e também os parceiros hoje está difícil de se encontrar alguém que não fuma, alguém que não bebe. Então, eu sou chata, careta hoje. Ah, você é chata, você é careta. E por causa desse motivo, eu sou mais social em relação à família e os meus filhos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, até mesmo meus filhos, têm gosto de estar me recebendo hoje, entendeu? Porque eu não sou mais viciada em bebida alcoólica pesada. Não consigo mais digerir uísque, cachaça, Campari, nada. Agora, uma cervejinha light... E consegue se controlar na quantidade, no limite? É porque quando você não faz o uso dessas toxinas mais no seu corpo, quando você cede aquilo ali, você acredita que você faz vômito, você passa mal, o seu corpo começa a expelir e rejeitar aquilo ali. Entendeu? O meu, assim, eu passo mal. Então, eu sei o meu limite. Vamos supor, se eu tomei 2 litrão, se eu tentar empurrar mais um para dentro, ele volta. Isso é muito comum. O meu corpo acontece isso, não aceita, o fígado, o corpo não aceita. É comum quando começa, achei interessante ela colocar isso, é desintoxicação mental, psicológica. Ela deve ter pegado uma aversão, né? A pessoa às vezes vai no limite, né? Depois pega uma aversão, é o chamado 880 mesmo, que ela consegue fazer isso, se desvencilhar mesmo. Mas tem pessoas que não conseguem ter essa percepção, não. Ou então demoram, né, um tempo muito. Aí até lá já tiveram prejuízos. Fez muito estrago, né? Muito estrago. É o que a gente está vendo, por exemplo, com a Ana Paula, que ela já foi presa várias vezes, né? E as imagens são bem claras ali, todos os momentos ela está bem alterada, visivelmente alterada. E isso faz a gente pensar, nossa, precisava chegar num ponto desse, né? Uma mulher bonita, famosa, por mais que hoje ela não esteja no ar, mas ela é atuante nas redes sociais, tem não sei quantos mil seguidores. Olha quanta coisa que a pessoa joga fora, Gisélia. É um estrago, é um estigma que fica nesse passado e registrado hoje, quando a gente fala de um mundo conectado, né? Isso aí vem a ressaca moral, né? Não tem jeito, tem várias formas de ressaca, né? E se a carreira dela quiser deslanchar, quem é que vai querer associar qualquer produto, qualquer serviço à imagem de uma pessoa descontrolada? No mundo de hoje, que a gente mais pede o quê? É controle, um desrespeito, né? Com todas as áreas. Enfim, eu acho que esse é um discurso contínuo e importante, essa percepção é nítida, e o álcool ele faz o nível inconsciente aflorar. Já tem uma predisposição de alguma coisa, de um descontrole na pessoa, e às vezes o álcool só prejudica. Tem mais comentários chegando aqui pra gente. Boa tarde, Roberta. Toda vez que eu bebia, eu usava muita droga e fumava muito. E eu sempre emendava o fim de semana cheio de droga e bebida. Nossa, como Deus foi bom para mim, tirou tudo isso. Que bom que essa pessoa mudou de vida, porque dependendo, né, do ser humano, vai só escalonando. Tem gente dizendo, boa tarde, Roberta, é o mesmo comentário, perdão. O Antônio Augusto também mandou para a gente um comentário que falou que tem muito tempo que ele parou de beber. Hoje ele é uma nova pessoa, é missionário. Quando bebia,
ele via, enfim, não entendi muito bem os comentários. Ele resume falando que acha feio hoje, né? As pessoas ficarem bêbadas. É essa percepção que a gente tem quando a gente está sóbrio, olhando alguém dando vexame, e quando a pessoa já está no outro estágio, ela consegue filtrar bem isso, né? E é tão perceptível numa cena comum entre amigos, eu que vou dirigindo, então não vou beber. No dia seguinte, fala, nossa, é ridículo você é a pessoa que não bebe, que vê que uma outra fala mais alto, conversa o tempo todo, fica tropeçando, passa do limite, às vezes coisas sutis que o outro consegue perceber e a gente não consegue, ou quem está naquele grupo, naquela situação. E essa questão do álcool também, ele é como se fosse um tipo de entorpecente, porque ele alivia uma angústia mental também, né? Por exemplo, a cachaça, quanto mais forte, mais rápido e mais afeta, né? Alivia a mente. E é muito comum a pessoa do álcool migrar para outros tipos de droga também. Isso aí é um outro ponto de alerta. Olha que relato forte, Josélia, parecido com o que você trouxe para a gente agora há pouco. Uma mãe diz, eu bebia muito, até que minha filha falou que eu ainda iria perdê-las para a bebida. Hoje tem 2 anos e 6 meses que não bebo, pela honra e glória a Deus, e minhas filhas ficaram ainda mais próximas a mim. É o comentário da Andréia Martins. Obrigada, Andréia, pelo seu relato, pela sua contribuição. Quem sabe um dia também você participa aqui no programa com a gente, vai ser uma honra recebê-la. Josélia, diante de um relato de uma mãe falando o quanto isso a aproximou das filhas, de que maneira você diminuir a sua relação com a bebida, isso também trouxe pontos positivos na sua vida, na sua relação com seus familiares? Eu não vou mentir, não. Quando eu bebia, eu descontava a ira do meu ex-marido e dos meus filhos. Eu acabava maltratando, eu batia, eu ofendia as crianças. Então, a melhor coisa que eu fiz foi parar mesmo de beber. E ela virou para mim e falou assim, mãe, por favor, não bebe hoje não. Eu falei, por quê, filha? Ela falou assim, você fica muito agressiva, você se transforma quando bebe. Você não é você. Você vê o que não existe. Então, por elas, eu parei de beber, porque é a coisa mais gostosa você andar, e outra também, tá? Você tem mais moral, integridade de você andar, entendeu? Não é discriminando quem bebe. Entendeu? Mas beber com moderação é bom. E outra, você ficar chapada todo dia é ruim. Mas assim, eu uma vez ou outra assim, né? Todo dia não, em 15 dias, acompanhado de churrasco, alguma coisa assim. Mas entre família é tudo de bom. E só de ter feito essa mudança de comportamento já trouxe para você muitos benefícios? Trouxe sim. Minha página, minha rede social cresceu, eu estou aqui com você. Eu tenho mais amigos, familiares mais próximos de mim. As pessoas não... como é que fala? Você é barraqueiro, você consta confusão. Você acredita que até mudou isso? As pessoas se aproximam mais de você. As pessoas evangélicas se aproximam mais de você por você não estar fazendo aquelas coisas ilícitas. Porque o álcool transforma sim, Roberta. Gisele, trouxe muita coisa boa para mim, sim, me afastar dele. Bom. Gisele, para quem está agora assistindo a gente, repensando, será que... Qual o primeiro passo? Né? A gente não está falando necessariamente de parar de beber, mas como que a gente consegue ter esse termômetro? Acho que primeiro tem que colocar na balança, né? A gente está falando, vocês estão falando de perdas e ganhos, isso é muito importante. O que eu perco? O que eu estou ganhando? O que é mais importante? E a vida é um sopro, né? Passa muito rápido. Quando a gente vê, foi entregue a um processo que mais teve perda do que ganho, mas porque teve uma dependência afetiva, porque aquele afetava psicologicamente, né? De uma forma irrisória isso. Agora, se posicionar, né? E se realmente aquilo é importante, a mudança, se é mais importante a família, a carreira, a vida, procurar um especialista, procurar se conhecer mais, procurar se amar mais. E não estou falando que são várias formas de terapia. Atividade física impacta, social impacta, vida com os filhos impacta, ler um livro ajuda, isso tudo ajuda positivamente. Obrigada, Josélia, pela sua participação. Fala rapidinho com a gente. Procurar o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar ajuda os pais a se livrar da bebida alcoólica, porque eles me ajudaram na época, em vez de tirar meus filhos, me levaram para a clínica e me tratou, entendeu? E eu agradeço por isso. Obrigada também a todos. Tá? Obrigada, Jo, pela sua presença aqui com a gente, abrindo a sua vida, né? Falando com tanta verdade sobre uma superação. E isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, Gisélia, também pela sua presença, viu? Uma boa semana pra gente.